Uma boa noite, meus amados irmãos. Vamos orar para iniciarmos esta reunião. Pedir ao Senhor que possa verdadeiramente nos direcionar na sua palavra nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos encarecidamente, no precioso nome do teu Filho Jesus, que tu venhas trazer direção a esta reunião, que possamos meditar mais uma vez na tua palavra, debaixo da tua graça, que o teu Espírito encontre em nós um coração reverente, anelante, em receber a tua palavra. Pedimos no nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha cuidado de nós nesta noite, no ministrar a tua palavra, que o Senhor demonstre teu verdadeiro amor e que nós possamos demonstrar um coração totalmente receptivo, um coração que deseja receber tua palavra, no grande nome de Jesus. Nós, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Oséias. Vamos ler no capítulo 7 até o capítulo 13. Vamos ver uma série de textos. Oséias, capítulo 7. Estamos vendo sobre os livros dos profetas menores. E meu encargo tem sido sobre este livro do profeta Oséias. Antes da leitura, permita-me colocar alguns pontos sobre toda a realidade contextual deste livro do ministério deste profeta. A nação de Israel, o povo de Deus, como tenho dito repetidas vezes, essa nação estava dividida. Quando Roboão assumiu o trono, o reino dividiu em duas partes: reino do norte, reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos, a capital era Samaria. Oséias foi um profeta do reino do norte. Deus usou ele com menos destaque, com menos ênfase de encargo sobre o reino do sul, que nós conhecemos como Judá, onde estava a descendência de Davi, onde estava o templo. Mas o reino do norte, as 10 tribos, a capital era Samaria. E esse momento aqui do profeta Oséias é um momento singular. Podemos dizer, as últimas palavras proféticas de Deus para o seu povo. Havia um juízo eminente, e Deus levantou esse profeta para falar ao seu povo. E por essa razão, o livro deste profeta, de Oséias, é tão importante para nós hoje. Nós vamos fazer uma leitura panorâmica dos capítulos 7 até o final, pegando apenas alguns textos. Deixe-me mostrar, eu selecionei alguns textos que vão resumir para nós toda a mensagem contida aqui neste livro, nestes capítulos finais. O capítulo 7, versículo 8 está assim: Efraim se misturou com outros povos. Capítulo 7 de Oséias, versículo 8. É como uma torta que não foi virada. Então esse versículo, como alguns outros que nós vamos ler, vão mostrar para nós o quadro espiritual. Versículo 16 ainda do capítulo 7. Voltaram-se, mas não para o Deus Altíssimo. O capítulo 8, versículo 3, está assim: mas Israel desprezou o bem. A palavra bem aqui é amável, o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é agradável. Versículo 7, porque semearam vento e cegarão tormenta.
Versículo 8: devorado será Israel, agora será entre as nações como uma vasilha descartável. Versículo 13: quanto aos sacrifícios de minhas oferendas, sacrificam a carne e comem. Eu prefiro a versão atualizada, embora aprecio muito a versão Reina Valera, que é a que eu uso, que diz assim: amo o sacrifício, por isso sacrificam. Essa palavra sacrifício, ela só encontra aqui, segundo o texto original, conforme está no texto original, é oferta, só encontra aqui em todo o Velho Testamento. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Então vamos aqui ver esses textos, depois nós seguiremos. O primeiro texto que nós lemos, capítulo 7, versículo 8, vai nos mostrar que Efraim se misturou com os povos. É como uma torta que não foi virada, foi assada de um lado só, o que mostra uma vida interior desequilibrada. Aí o Senhor diz: eles se voltaram, porém não voltaram para mim. No capítulo 7, o Senhor diz: Israel, que é o mesmo termo também para Efraim, Israel desprezou o que é amável, o que é agradável, o que é justo, o que é reto, o que é correto. E depois, semeiam vento e cegarão tormenta. É uma vasilha descartável. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. A ênfase que eu estou dando nessas frases, nesses textos, é simplesmente para nós entendermos o quadro dramático da espiritualidade nesse tempo. Porque, irmãos, não é diferente dos dias que nós estamos vivendo. Quando você tem discernimento do tempo que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, a realidade da igreja hoje, você olha para esses textos, você consegue sentir exatamente o quadro. E talvez hoje, irmãos, a situação ainda seja mais dramática, porque nós podemos olhar para trás e ver o grande testemunho da glória da cruz, um testemunho que eles não tinham. Eles tinham esse testemunho em forma de uma tipologia pela mensagem dos profetas, por toda a herança espiritual que eles tinham, mas não uma realidade como nós temos. E nossa situação ainda é pior. E se Deus não poupou esse povo apostata, com certeza não poupará também os apostatas desses dias que nós estamos vivendo. E o Senhor vai mostrando aqui que é como uma torta que não foi virada, é como uma vasilha descartável. É um povo que se volta, mas não se volta para o Senhor. Isto é um arrependimento fingido, é uma vida espiritual sem realidade interior, como ele diz, a figura da torta que não foi virada, assou só de um lado, vida interior, espiritual desequilibrada. Por isso que essas pessoas, elas só adoravam porque amavam a adoração, não porque eram adoradores. Eles cultuavam porque eles amavam o culto, não porque eles eram o verdadeiro culto para Deus. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a nossa realidade, com a nossa condição, com a nossa espiritualidade. O povo de Deus hoje está brincando de ser cristão. O povo de Deus está tão perdido na sua vocação, no seu chamamento, como o mundo está perdido nos seus pecados. Não há temor, não há reverência, não há comprometimento, não há sinceridade. É tudo no superficial ou no religioso. Ou as pessoas vivem a vida cristã religiosa, ou elas vivem na superficialidade. Fazem as coisas porque amam as coisas, não fazem as coisas como resultado do amor que eles têm a Deus. O exemplo da adoração aqui. Por que adoram? Adoram porque amam adorar. Eles não adoram porque eles são verdadeiramente a adoração. Vamos seguir. Capítulo 9. Esse capítulo vai enfatizar exatamente a infidelidade deste povo. Então, leamos alguns textos. O versículo 7, também o 8. Vieram os dias do castigo, vieram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é nécio.
O varão de espírito é insensato, a causa da multidão da sua maldade e da pobreza da sua hostilidade. O sentinela de Efraim, com seu Deus, o profeta, acha em todos os seus caminhos o laço do caçador, hostilidade na casa de Deus. Parece uma leitura difícil, e é, naturalmente sim. Quando você descobre que este livro é um livro profético, como o livro de Apocalipse, então a nossa maneira de ler, de interpretar, é diferente. Esse não é um livro para ler e tirar conclusões rápidas. Este livro precisa ser compreendido como os demais livros proféticos da Bíblia. Então aqui ele está falando, nesse versículo 7, com aqueles que têm o encargo da obra e do ministério da palavra, toda a insensatez. Quando ele usa aqui a frase, o profeta é nécio. O que é nécio? Nós temos várias alusões a esse termo em toda a Bíblia. Tem um salmo que diz, o nécio é aquele que em seu coração diz que Deus não existe. Quer dizer, o nécio é aquele que vive uma vida que nega a essência de Deus. Irmãos, vocês sabem quem são os maiores propagadores do ateísmo? Sabe por que existe ainda pessoas que não creem em Deus? Quem de fato tem propagado o ateísmo não são os ateus, mas são os cristãos apostatas. Somente um cristão apostata é capaz de produzir uma religião que leva as pessoas a duvidar da existência de Deus. As pessoas que são ateias, podemos dizer assim, a grande maioria dos ateus, eles estão descrentes de Deus por causa da religião. Porque, de fato, as pessoas não comunicam Deus na essência daquilo que pregam, daquilo que realmente elas proclamam. Os cristãos desse tempo, dessa geração, têm produzido o maior número de ateus no mundo. Você vai na Itália, um país que outrora foi um dos grandes propagadores do Evangelho, no início do primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, ali a igreja cresceu de maneira assombrosa, se tornou um império, porém hoje a Itália só tem 0,3% de cristãos. Eu vou repetir porque acho que vocês não entenderam. Na Itália hoje tem apenas 0,03% de cristãos. Por quê, irmãos? Quando eu falo cristãos genuínos, não estou generalizando. Sabe por quê, irmãos? O número é tão pequeno. Cristãos genuínos, não cristãos... Se você colocar de maneira geral, aí o número sobe. Mas não sobe tanto assim não. Sabe por quê? Esse país se tornou um país materialista e anti-Deus por causa do mau testemunho da igreja durante toda a história. Como pôde aquele país, que se tornou um dos berços do cristianismo, onde a igreja mais cresceu no mundo, a ponto de se tornar um grande império, ser tão anti-Deus assim? Qual o problema, irmãos? O problema é simples, a matemática aqui é simples. A igreja, à medida que ela cresceu, prosperou como império, ela deixou de ser cristã. Ela se tornou religião. Deus não é sinônimo de religião. Religião não é sinônimo de Deus. Religião é a própria decadência da fé apostata. Religião é o oposto do cristianismo. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é simplesmente uma fé religiosa em Deus, é um relacionamento sério com Deus. É uma consciência séria da existência de Deus. Religião é o homem tentando chegar a Deus, é o homem tentando ir a Deus. E aqui você vê, da mesma maneira, nós hoje não temos levado isso a sério, irmãos. Falta muito ainda. Não temos impressionado as pessoas com a nossa fé. Não temos impressionado as pessoas com o nosso testemunho. As pessoas precisam mais do que ouvir
o que nós pregamos, elas precisam ver o que nós vivemos do que pregamos. Elas precisam sentir o Evangelho. E esse é o grande problema da atualidade. Você olha para Efraim, você olha aqui para Israel, é justamente o que nós temos vivido. O profeta é nécio, o varão de espírito é insensato. Aí, no versículo 8, diz: o sentinela de Efraim com seu Deus. O profeta acha em todos os seus caminhos o laço do caçador, hostilidade na casa de Deus. Veja, as frases parecem que desconectadas, mas não estão, irmãos. Isso tudo para mostrar a grande decadência. Toda essa hostilidade na casa de Deus é fruto de um ministério ineficaz. Qual é o grande problema da apostasia? O grande problema da apostasia está na falta de poder, de vida, de realidade do ministério. Ministério, irmãos, não é o papel de um homem, mas é de um corpo plural de homens. Você vai ver que em muitos momentos onde a apostasia assolou o povo de Deus, é porque essa realidade plural de ministério se tornou ineficaz. E este é o problema que nós estamos vendo no livro de Oséias. Uma outra demonstração, no versículo 10 deste capítulo 8 diz: como uvas no deserto, achei Israel, como fruta temporã da figueira, em seu princípio, vi vossos pais. Mas, ao chegar a Baal Peor, você quer saber o que é isso aqui? Você tem que ler Números capítulo 25 e os versículos 1 a 5. Mas eu vou parafrasear para você. Quando o povo de Israel chegou naquela região de Moabe, nesse tempo aqui, Balaão foi usado para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele usou uma estratégia terrível. Qual foi a estratégia de Balaão? Porque ele não tinha como amaldiçoar o povo de Deus. Então, foram colocadas prostitutas à disposição dos filhos de Israel. E assim, irmãos, Israel caiu nos laços da prostituição, naquela grande armadilha. Naquele dia, 24 mil pessoas morreram por causa do juízo de Deus entre eles. Então, quando você lê Baal Peor, lembre-se disso. Mas observe o versículo 7 e o 8. Quando ele fala do profeta Nécio. E a figura aqui é a figura do Balaão. Porque ele foi o profeta Nécio. Ele foi aquele profeta que se vendeu. Ele foi aquele profeta que ele foi subornado, porque ele queria agradar. Ele não se importou com a causa do Senhor, ele não se importou com o testemunho do Senhor. A ganância corrompeu o coração dele. Então você está vendo aqui, quando você junta os versículos 7 a 10, é este o quadro que você tem. Apostasia, a ineficácia do ministério. E segue a leitura. Mas ao chegar a Baal Peor, entregaram-se à infâmia e se fizeram abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Vamos seguir. Capítulo 10. Israel é uma vinha frondosa que dá fruta abundante para si mesma. Quer dizer que tudo o que eles faziam não tinha em vista a glória de Deus. Não faziam para agradar a Deus. Faziam com o único propósito, para eles mesmos. Coração, versículo 2. Seu coração está dividido. Vamos prosseguir. Versículo 9 do capítulo 10. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, e ali tomaram posições. Não os alcançará a batalha em Gibeã, os filhos da iniquidade? Como eu disse, é profecia. Então, se você lê um texto como esse, você jamais vai poder entender o que ela significa. Meus amados, todas as profecias, todos os livros proféticos precisam ser estudados à luz de toda a Bíblia. Se você quer entender esse versículo, então anote aí para você estudar em casa. Você precisa ler os capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Portanto,
Juízes, capítulo 19, do capítulo 19 até o capítulo 21, um dos episódios mais tristes da história de Israel. Se você começar a ler a partir do capítulo 19, você vai ver isso. Um levita que vai simplesmente buscar a sua concubina na casa do seu pai, ela havia traído ele, e ele foi lá com um coração de amor, e ele a buscou. Quando ele estava trazendo ela de volta, era noite, ele chegou nessa região da tribo de Benjamim, e ele ficou na praça, e ninguém o recebeu em sua casa, até que um ancião, um senhor ia passando, e viu aquele homem com a sua concubina, e o seu servo, e 2 asnos, ele os tomou e levou para a sua tenda, e quando ele estava lá, a Bíblia diz que homens perversos foram até aquela casa, tentaram arrombar a porta, e queriam violentar aquele homem, e aquele senhor disse: não faça tal desagravo. Ele clamou e pediu para aqueles homens, e sabe o que aconteceu? Ele disse assim: toma minha filha é uma virgem, aqui está essa concubina, toma essa outra mulher, mas não faça algo assim. Aqueles homens pegaram aquela mulher, violentaram ela, uma violência coletiva, e aquele homem toma aquela mulher pela manhã, ela toda esmagada, e leva sobre o seu jumento, e a corta em pedaços, e distribui todos os pedaços do seu corpo por todas as tribos de Israel. E ali, todas as tribos se levantaram para pelejar contra Benjamim, para que entregasse aqueles homens. E porque Benjamim não entregou, houve uma grande batalha. A batalha foi tão terrível, irmãos, a ponto de quase exterminar toda a tribo de Benjamim. Uma tragédia. Talvez este seja um dos cenários mais tristes na história dessas 12 tribos. Mas aqui veja, irmãos, veja isso aqui. Por que o Senhor coloca esse quadro, irmãos? Por que o Senhor colocou esse quadro? Como eu disse, você lê, você não entende, mas você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a chave da interpretação geralmente não vai estar no livro profético, vai estar em outro lugar, e você precisa saber. E quando você abre, você vê esse quadro, irmãos, isso esmaga o nosso coração. Que cena triste Deus coloca no livro de Oséias. Desde o início eu disse para vocês, este livro é dramático. Este livro descreve o drama mais profundo do coração de Deus, o sentimento mais profundo, porque Deus se sente desprezado pelo seu povo. E agora ele, desculpem-me, ele coloca esse quadro tão triste, para mostrar, irmãos, que situação que eles estavam vivendo. Agora veja, vamos ler o versículo 9: desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel, e ali tomaram posições, e não os alcançará batalha em Gibeá, os filhos da iniquidade. É um texto difícil de entender, não é verdade? Agora, se você tem esse quadro, esses capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, então você sabe exatamente o que está dizendo aqui. Vamos para o capítulo 11, a partir do versículo 1, observe: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais o chamava, mais se afastava de mim. Sacrificava aos Baalins, que são aqueles altares de Baal, e seus ídolos, oferecia incenso. Agora olha o versículo 4: como cordas humanas, eu os atraí com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram jugo sobre sua cerviz, e pus diante deles a comida. Deus está dizendo tudo o que ele fez, e não foi o que Deus fez, irmãos. Qual foi o jugo que Deus tirou? O jugo do Egito. Lembre-se, a nação de Israel, por mais de 400 anos eles estavam no Egito, e agora debaixo de um duro jugo. E o que Deus fez? Deus foi lá e quebrou aquele jugo, libertou o seu povo, E o que aconteceu, irmãos? Eles desprezaram o Senhor,
tudo que o Senhor disse para eles não fazer, as nações que Deus disse para eles não se alinharem com elas, eles se alinharam. Aí ele diz assim no versículo 7, entretanto meu povo está obstinado em se apartar de mim. Vamos para o capítulo 12. Esse capítulo, ele vai narrar um episódio muito interessante, que é o episódio daquele encontro de Jacó com Deus. E isso aqui é muito importante, porque é uma figura que Deus está dando para o seu povo. Deus está tentando atrair o seu povo com essa linda recordação, como essa nação inicia, de maneira que Deus a chama de Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. O versículo 3 está assim. Vamos ler, por favor, desde o versículo 2. Também tem o Senhor pleito com Judá. Aqui o Senhor está agora, é a parte do ministério de Osés que diz respeito ao reino do sul, porque Judá é o reino do sul. E castigará Jacó conforme seus caminhos, pagá-lo-á conforme suas obras. No ventre materno, pegou pelo calcanhar de seu irmão, e com sua força lutou com um ser semelhante a Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou, lhe rogou. Em Betel lhe achou, e ali falou conosco. Mas o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Tu, pois, volta-te para teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e espera sempre em teu Deus. Então esta é uma palavra para o reino de Judá. Vamos para o capítulo 13, e daqui nós vamos para 2 Reis, capítulo 17, terminar esta palavra por hoje. Vamos nos textos-chave. Versículo 5 diz: eu te conheci no deserto, em terra de grande seca. Quando eram apacentados, saciaram-se, e se ensoberbeceram seus corações. Por causa disso, duvidaram de mim. Deus conheceu este povo no deserto. O sentido da palavra conhecer aqui no hebraico é Deus, ele se revelou. O sentido aqui é de uma intimidade entre duas pessoas. Então Deus diz para este povo que aquele tempo do deserto, aqueles 40 anos, foi um tempo de profundo e íntimo conhecimento entre Deus e o seu povo. Essa palavra é profundamente significativa no contexto do livro de Osés, onde ele exorta lá no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não estava falando de um conhecimento religioso, não estava falando de conhecimento intelectual, ele estava falando de um conhecimento íntimo, de um conhecimento onde existe revelação, onde existe experiência. Aí Deus diz, quando eles sentiram os cuidados de Deus e passaram a se saciar desses cuidados, o que eles ficaram? Não quebrantados, porém soberbos. E a soberba provocou a dúvida. Aí o versículo 9, o Senhor diz, tua destruição, ó Israel, é obra da tua rebelião contra mim. Somente aqui, irmãos, no capítulo 14, é um chamado de Deus para que Israel volte. Ele diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque o teu pecado é que tem te feito tropeçar. É este o chamado. E é um capítulo também de promessa. O Senhor diz assim, no versículo 5, 4 e 5, eu sararei sua apostasia, amá-los-ei de bom grado, porque minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e florescerá como lírio, estenderá suas raízes como o cedro do Líbano. Então isso aqui, irmãos, é um chamado de Deus. Você pode ver esse versículo 4 e 5 que diz assim, mas irmão, Deus está dizendo que Ele vai sarar a apostasia, que Ele vai ser para Israel como orvalho, e Israel vai florescer como lírio, e estenderá suas raízes como Líbano. Porém, você não pode ler estes textos fora do contexto. Veja que o capítulo 14 inicia, volta Israel. Se Israel voltasse, Deus iria sarar sua apostasia. Se Israel tivesse voltado, Deus seria para Israel como orvalho, o orvalho do Hermon,
Porque quando se fala de orvalho, na linguagem do contexto de Israel, sempre tem a figura do orvalho do Hermon, onde diz que ali o Senhor ordena a vida para sempre, porque aquele orvalho, ele condensava lá no Hermon, e quando pela manhã vinha o sol, aquele orvalho derretia e descia como uma névoa, e toda aquela planície se tornava frutífera. Essa é a grande figura do Salmo 133, está aqui, irmãos. Aí diz, e ele florescerá, por causa desse orvalho, que vai produzir essa vida frutífera, Israel florescerá como lírio. O que significa lírio? Lírio fala da vida simples, porque era muito comum, nas casas em Israel, as pessoas cultivarem o lírio, tinha no palácio, mas também tinha na casa das pessoas mais simples, em todo lugar havia o lírio, e fala da vida simples. E o cedro do Líbano, ele cresce no deserto, e como ele pode crescer no deserto, numa terra seca, e ter vida, por uma simples razão, suas raízes penetram até os lençóis freáticos, e ali absorve a água. Qual é a figura que nós temos aqui? Profundidade, simplicidade, profundidade. Está vendo, irmãos? Era a bênção de Deus para eles. Sabe o que aconteceu? Agora sim, vamos para 2 Reis, capítulo 17. Vamos ver se o Senhor nos ajuda a concluir todo este assunto, vendo a partir do capítulo 17. Por que o capítulo 17 de 2 Reis tem a ver com o livro de Oséias? Deixe-me dizer a você, tem tudo a ver. Porque aqui está, irmãos, o quadro final, o cenário final do Reino do Norte. O que eu quero dizer, que tudo que Oséias profetizou, tudo que o Senhor falou, se cumpriu, tudo. Quando você tem esse discernimento, quando você tem essa percepção, você lê estes capítulos com o coração esmagado. Duvido que um cristão que tenha o mínimo de luz do Senhor, depois de ler um livro de Oséias, depois de ler um livro de Amós, chega nesse capítulo e se depara com o final dessa nação, conhecendo toda a sua história, conhecendo o propósito de Deus através desse povo, desde o momento que Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, passando por todos aqueles patriarcas, Isaac, Jacó, José, depois vem Moisés, tira o povo do Egito, eles peregrinam 40 anos, se estabelecem na terra. Aí nós temos a história dos juízes, nós temos a história de Saul, temos a história de Davi, temos a história de Salomão. Aí você vê esse quadro. Eu não creio, irmãos, que o Senhor quer nos contar história. Eu creio que Ele quer que nós olhemos para a história para discernirmos a nossa realidade. Porque a nossa apostasia não é diferente da apostasia deles. Podemos não estar cometendo os mesmos pecados. Os mesmos pecados. Talvez para você não é grave a sua apostasia. Irmãos, o grau da apostasia se mede pela quantidade da revelação que um povo tem de Deus. Compreende? A quem muito é dado, muito será pedido. Aquele povo não tinha a medida de revelação que nós temos. O nosso menor desvio se compara ao mais grave pecado deles. O Senhor Jesus deixou um alerta muito grande quando Ele chegou nas regiões de Tiro, Sidom, Cafarnaum. Ele disse que haverá no juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra, cidades que eram muito mais imorais do que Cafarnaum, do que Tiro, do que Sidom. Por que então vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade de Pedro. Como, irmãos? Como é possível isto? Porque a questão aqui não é a quantidade de pecados. A questão séria aqui é a rejeição da revelação. Não é a quantidade de trevas, é a quantidade de luz que nós rejeitamos. Isso é grave. Isso é grave.
Aquela nação, irmãos, no tempo do profeta Oséias, rejeitou Deus de maneira veemente. Nós também temos rejeitado. E olha que nós temos muito mais luz. A nossa herança cristã, o grande depósito que nós temos, é incomparavelmente maior do que o que eles tinham no tempo de Oséias. Muito maior. Eles tinham o Espírito Santo com eles. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eles tinham a esperança da vinda do Messias. Nós temos a realidade que o Messias já veio e temos a esperança que ele vai voltar. Nossa esperança é maior. E desprezamos a si mesmo. Nossa frieza ainda é muito pior. A nossa decadência é muito pior. O que Deus quer é só uma coisa, irmãos: uma fé simples, sincera, honesta e verdadeira. É o que Deus espera de nós. Vamos rapidamente, irmãos, ver aqui no capítulo 17. Se a gente não conseguir ver tudo, eu queria mostrar 2 quadros para vocês. Eu vou selecionar alguns textos aqui. Mas o Espírito Santo nos dá aqui algo muito especial, irmãos, que está escondido aqui, mas é possível ver. É que, paralelamente aos acontecimentos finais do Reino do Norte, tem algo acontecendo em Judá, e isso não é coincidência. Isso não é algo aleatório. É algo que precisa ser visto com todo cuidado, porque aqui Deus nos dá uma chave para mostrar o caminho da esperança para os nossos dias. Então veja, está assim no capítulo 17 de 2 Reis. No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, sobre Israel, em Samaria, e ele reinou por 9 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Vamos seguir. Agora, versículo 5. Como eu disse, eu vou ler alguns textos e vou tentar explicar. Está assim: o rei da Síria invadiu todo o país e sitiou Samaria. Isso aqui é o reino do norte. Então, a Síria era o grande império daquele tempo, que reinava com o Egito para ser um império mundial. E diz assim: a Síria invadiu todo o país e sitiou Samaria, que era a capital do reino do norte, e manteve sítio durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Aqui está, irmãos, o cumprimento das profecias de Amós e de Oséias. O Senhor disse que esse povo, se não se arrependesse, o Senhor disse: volta, Israel. Se eles tivessem voltado, nós não estaríamos lendo isso, irmãos. E eles não voltaram. Versículo 7, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, e reverenciavam, honravam, cultuaram, adoraram deuses alheios. Versículo 8, segundo os costumes das nações. Versículo 9, os filhos de Israel maquinaram coisas não retas contra o Senhor. Imagina, irmãos, a palavra maquinaram aqui é secreto, coisas ocultas. O que quer dizer isso? É que, de maneira aparente, eles tinham uma conduta, mas no coração era outra. Lá no coração eles não amavam o Senhor. Lembra? Isaías disse: este povo me honra com os lábios, porém o coração está longe de mim. Aquilo que está lá no capítulo 8, versículo 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. A adoração é bonita, mas o conteúdo do coração é trevas. Não é uma adoração onde o coração é a adoração, é o culto, é a honra. É muito fácil, irmãos, pegar um piano, tocar, cantar bonito. É muito fácil tudo isso. Qualquer ímpio faz. Qualquer pessoa consegue dissimular. O que Deus quer é aquilo que Ele diz lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a sede da nossa personalidade. Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Isso é racionalidade espiritual.
Não é fazer do corpo simplesmente uma mera carapuça para enganar o que está dentro do coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, o que quer dizer isso? Eu posso falar coisas bonitas, mas meu coração é enganoso. Porém, Deus sabe, a sua boca, a minha boca, pode proferir as palavras mais lindas, mas Deus sabe que essa boca é dissimulada. Então, isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Eles maquinaram coisas não retas. Versículo 11, queimaram ali incenso em todos os lugares altos. Se você ler Osés, capítulo 2, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, capítulo 11, versículo 2, do livro de Osés, vou repetir, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, capítulo 11, versículo 2, você vai ver a ênfase de Osés sobre isso, sobre os incensos, que era uma forma de adoração, uma forma de culto a Deus. O incenso falava do culto, da adoração, do coração que se rendia ao Senhor. E é justamente esse ponto que ele está mostrando aqui, irmãos. Diz assim, queimaram ali incenso em todos os lugares altos, porque era nos montes que se adorava aos deuses, à maneira das nações. Versículo 12, servir aos ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, vós não fareis isto. O Senhor admoestou Israel, versículo 13, e a Judá, por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, tornai-vos dos vossos caminhos, guardai os meus mandamentos. Versículo 14, mas eles não obedeceram, antes endureceram a sua cerviz. Sabe o que é isso? Obstinação. Olha o versículo 15, rejeitaram os estatutos do Senhor. Versículo 16, deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Versículo 17, fizeram passar seus filhos e suas filhas pelo fogo. Essa palavra passar aqui no hebraico é transpassar. Era uma adoração feita a um deus chamado Moloque. E esse deus só era satisfeito com sacrifícios de crianças. O que eles fizeram, irmão? Mataram seus filhos. Tudo isso, irmãos, tem a ver conosco. Talvez em outras palavras, porque aqui apenas há uma sombra de uma realidade profética que nos leva a ver que nós podemos estar fazendo as mesmas coisas, talvez de maneira mais sofisticada. Ninguém aqui está oferecendo os seus filhos a Moloque, mas será que nós não estamos oferecendo nossos filhos pela maneira como nós temos ensinado o Senhor a eles, pela maneira como nós temos mundanizado o coração deles, pela maneira como nós temos oferecido nossos filhos para o mundo, pela maneira como nós temos negligenciado a oração, a intercessão por eles, pela maneira como nós não temos ensinado e confrontado eles com a palavra, pela maneira complacente como nós temos visto os nossos filhos pecar e agimos, pela nossa indiferença ao pecado deles. Será que não é a mesma coisa, irmãos? Será que não é a mesma coisa? E você vai ver, rejeitaram os meus estatutos, não obedeceram a minha voz. Será que não é essa a grande descrição pela forma como nós agimos com a palavra? Lemos a palavra de maneira tão normal, a palavra não nos toca. E por que a palavra não nos toca? Isso foi ministrado domingo. Por que a palavra não toca a nossa vida? Nosso coração está entulhado, nossa mente está entulhada. Nós não temos um amor sincero com o Senhor. Todo tipo de violência, músicas mundanas, tem enchido nossa mente e nosso coração. Aí de repente você quer ler a Bíblia e sentir Deus falando com você. Você diz assim, eu não sinto nada desse livro. Pessoas, irmãos nossos, têm chegado para mim e têm dito isso, com toda sinceridade, Luiz. Tenho lido e não tenho sentido fome da palavra. Tenho lido, mas não sinto mais nada. Com sinceridade eles têm confessado isso. E por quê, irmãos? Por quê? O diagnóstico é simples, é este. O mundo, a carne, a indiferença, a falta de oração, vida de oração que não tem, coração entulhado por pornografia, imundícias. As pessoas vivem
escravizadas por novelas que são cheias de toda forma de impiedade, iniquidade, e depois querem se sentir tocadas pela palavra de Deus. Mal um filme saiu, já está na fila do cinema para poder assistir. Filmes cheios de imoralidades, perversidades, violência. Seus personagens são as pessoas mais promíscuas dos nossos dias. Seus diretores são ateus, profanos, imundos. E lá está um cristão que diz que tem um Espírito Santo habitando dentro dele. Diz amar o Senhor, diz esperar o Senhor. Irmãos, cometemos os mesmos pecados, a moda antiga. Só que hoje os nomes, a nossa realidade é outra. Os nossos moloques são outros. Os incensos que nós estamos oferecendo são outros. Mas tem a mesma finalidade: morte, condenação, destruição da nossa vida. A ira de Deus sobre aqueles que têm rebelado contra a sua palavra, têm desprezado a sua palavra. Então vamos seguir. Olha o versículo 18. O Senhor, portanto, irritou-se grandemente contra Israel e os tirou diante do seu rosto. Irmãos, que texto é esse? Eu sei que esse texto pode ser sem o menor sentido para muitos, mas se você conhece o livro de Oséias, se você conhece o livro de Amós, se você conhece tudo que está por detrás deste cenário aqui, você sabe o que significa isso. O Senhor, portanto, irritou-se grandemente contra Israel e os tirou da sua face. Você sabe o que significa isso, irmãos? Você tem que voltar lá atrás, porque a história de Israel começa aí, quando Jacó disse: mostra-me tua face. Aonde foi isso? Peniel. O que significa Peniel, irmãos? Face de Deus. Começa ali, quando um homem tão pecador como Jacó, ele é visitado pelo Senhor. Lembra agora, por favor, irmãos, lembre o que o Senhor mostra no capítulo 12 do livro de Oséias. Justamente isto. O Senhor mostra justamente isto. Quando Jacó se encontra, diz que ele lutou com um ser semelhante a Deus. Aquele que é semelhante a Deus é porque ele é Deus com Deus. Ele lutou contra o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que depois veio se fazer carne, aquele que quis ser homem como eu e você. Um dia ele também se deixou ficar do tamanho de Jacó numa luta, porém sempre infinitamente maior e mais poderoso, sem usar suas forças. Aquele que se permitiu esvaziar um pouco para poder lutar contra Jacó, enquanto Jacó estava lutando para poder agarrá-lo e não soltá-lo, porque ele tinha um grande problema com seu irmão. Na verdade, ele queria agarrar aquele homem para poder esconder suas mazelas, para se esconder de trás dele, porque ele tinha um irmão que poderia vir para matá-lo. Aquele ser estava lutando com Jacó, porque ele anelava muito ter uma nação, um povo que pudesse expressá-lo, um povo para a sua glória. A guerra daquele ser era diferente da guerra de Jacó, porque aquela guerra começou ali e ela não terminou. Você consegue ver? Jacó lutou por alguns momentos, por algumas horas, mas aquele ser não parou a luta dele com Israel. Começou com Jacó, e você está vendo ele aqui, irmãos. Está vendo o livro de Oséias? Sabe o que é o livro de Oséias? A luta daquele ser, a luta de Peniel, para que a sua face não fosse tirada do seu povo. Mas chegou o momento que ele tira a sua face. Israel perdeu a batalha. Israel perdeu a batalha. Imagine para Deus o que significa ele dizer: eu vou ter que tirar minha face deste povo. Ele tirou, irmãos. Sabe qual é a cena seguinte? A cena seguinte é essa. Veja o versículo 24 deste capítulo 17 de 2 Reis. Olha o que foi que a Síria fez. A Síria capturou Israel. Aquelas 10 tribos foram levadas, depois de passar por todo aquele sítio. Samaria ficou 3 anos sitiada. Agora a Síria entrou, o exército da Síria entrou e levou Israel cativo. Aí diz assim: trouxe o rei da Síria, versículo 24, pessoas da Babilônia, de Cuta, de Avá,
de Amate e de Sevarfaim, e as pôs nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel, e possuíram Samaria e habitaram em suas cidades. Versículo 29 a seguir. Porém, cada nação fez seus deuses, e os puseram nos templos, nos lugares dos altos que haviam feito os samaritanos. Cada nação na cidade onde habitava. Os babilônios fizeram Sucote Benote. Esse Sucote Benote aqui, a tradução significa tabernáculo das filhas. Talvez fosse uma entidade que os seus cultos eram recheados de prostituições. Os de Cuta fizeram a Nergal. Nergal era conhecido como Deus subterrâneo, quer dizer, das coisas ocultas, de onde talvez tenha a ideia da bruxaria, do ocultismo. E os de Ramate fizeram a Sirna. Essa aqui talvez fosse uma figura de um cabrito que era adorado por todo o povo. E aí você vai vendo tudo isso, esses deuses sendo introduzidos em Israel. Agora veja bem, o rei Senaqueribe da Síria, ele viu que o povo de Israel estava tendo uma grande dificuldade com essas introduções de tantos deuses. Aí sabe o que ele fez? Ele trouxe alguns sacerdotes para poder ensinar o povo novamente o culto. E aí houve uma mistura muito pior, porque o povo passou a adorar esses deuses aqui e adorar ao Senhor. Veja o versículo 32. Veneravam também ao Senhor e fizeram dentre eles sacerdote para os lugares altos, os quais sacrificavam para eles nos templos e nos lugares altos. Temiam ao Senhor e honravam seus deuses. E o versículo 41 desse mesmo capítulo. Assim temeram ao Senhor aquelas nações e ao mesmo tempo serviam aos seus ídolos, e também seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais, assim o fizeram até hoje. Por isso os samaritanos se tornaram um povo com uma religião muito misturada. Eles amavam a Deus, mas amavam esses ídolos. Temiam a Deus, mas também temiam esses ídolos. Honravam esses ídolos. Você está vendo? Isso se tornou Israel. Lendo o livro de Oséias e vendo isso, você sente o coração esmagado. Triste, irmãos. Mas deixe-me mostrar para você algo. Nesse tempo, em Judá, o reino do sul, um rei é elevado ao trono. O nome dele é Ezequias. Ezequias e Josias, nós podemos dizer com toda segurança, foram os únicos reis totalmente piedosos, que verdadeiramente amavam o Senhor. Ezequias era um rei, embora tivesse esse coração para o Senhor, ele era muito inseguro. Ele era um rei muito frágil, porém determinado no seu amor, firme na sua convicção de fé. E nesse exato momento que o reino do norte foi invadido e se tornou essa miscigenação religiosa, porque se eles queriam ídolos, agora eles tinham ídolos de sobra, instituídos entre eles. Podiam ter Deus também, mas eles, como o Senhor diz no capítulo 9, eles se tornaram semelhante àquilo que eles amavam. Se eles queriam idolatria, se eles queriam prostituição, agora eles tinham de sobra. E ninguém iria censurar. Escute, nenhum profeta, depois que Israel foi levado para o cativeiro, censurou, condenou o pecado de Israel. Não mais. Agora eles podiam viver o pecado que eles quisessem, porque não haveria mais profeta sobre eles. Deus tirou a sua face de Israel. E agora o que a Síria vai fazer? A Síria vai tentar levar Judá também para o mesmo cativeiro. Nessa época era Ezequias, um rei que verdadeiramente amava o Senhor. Então, no versículo 13 do capítulo 18, Senaqueribe invade Judá. Diz que no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria, que estava em Laquis: eu pequei, deixa de me atacar. Veja que ele é muito inseguro.
No versículo 15 diz que Ezequias deu toda a prata que foi achada na casa do Senhor e nos tesouros da casa real. Diz que Ezequias tirou os ouro das portas do templo. Lembra aquele templo que Salomão construiu? E das ombreiras que o mesmo rei Ezequias cobrira de ouro, porque ele fez uma grande restauração na casa de Deus. Ele deu para o rei da Síria. E aí, o rei da Síria enviou um grande general para se encontrar com Ezequias. E Ezequias enviou 2 homens de grande responsabilidade. Foi Eliaquim, filho de Ilquias, mordomo, e Sebna, um escriba, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Isso está no versículo 18. E eles foram se encontrar com Rabsaque, que era um general da Síria. E isso foi fora dos portões de Jerusalém. E todo o povo estava em cima olhando. E assim, Rabsaque disse para esses mensageiros de Ezequias: diz agora Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que te apoias? Está insultando a Deus. Porque ele achava que Ezequias estava confiando no Egito e também em Deus. Aí ele diz assim no versículo 22, se me dizeis, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é este aquele cujos lugares altos e altares tirou Ezequias e disse a Judá e Jerusalém, diante desse altar adorareis em Jerusalém? Agora rogo que me des reféns a meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Tudo isso fazia parte de uma blasfêmia e de uma ironia, para amedrontar Ezequias, para mostrar quão fraco ele estava. E Ezequias estava profundamente angustiado. Aí, deixa eu parafrasear para nós ganharmos tempo. Esses emissários de Ezequias disseram assim para Rabsaque: fale para nós em língua aramaica, não fale para nós em língua de judaica, para que o povo não ouça. E sabe o que o Rabsaque faz? Ele começa a dizer em língua judaica, e disse assim para o povo: vocês estão confiando em Ezequias, Ezequias está enganando vocês. E o povo ficou totalmente amedrontado. Ezequias também estava amedrontado. Mas, irmãos, ele continua dizendo assim, o Rabsaque, sobre todas as nações que haviam se levantado contra a Síria, confiado em seus deuses. Então ele faz uma lista dessas nações, e diz: todas essas nações que confiaram em seus deuses, todas foram levadas cativas para a Babilônia, para a Síria. Então o povo fica muito amedrontado. Aí, no capítulo 19, quando Ezequias ouve todos esses relatórios, ele estremece, ele entra em crise, ele rasga suas vestes. Aí diz assim, que ele entrou na casa de Deus. Ele entrou na casa de Deus. E diz mais, ele procurou o profeta Isaías. O Isaías que nós conhecemos. Isaías era profeta nesse tempo. Aí diz assim, disse, versículo 3, assim disse Ezequias: este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, como se os filhos de Israel tivessem ponta a nascer, e aqui da luz não tivesse força. Aí, ele diz assim, para que eles procurassem Isaías, e para que Isaías, se você olhar no versículo 4, a última parte, diz assim, para que ele pudesse elevar uma oração. Olha essa frase: eleva uma oração pelos que ainda restam, isto é, para os remanescentes. Aí Isaías respondeu, versículo 6, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas pelas palavras que ouvistes. Versículo 7, eis que porei sobre eles um espírito tal, que ao ouvir uma notícia, voltará cada um para a sua terra, e farei que em sua terra caia morta a espada. Aí o versículo 8, do capítulo 19, diz que o Rabsaque, ele volta e encontra o rei da Síria numa batalha. E aí, novamente, ele envia mensageiros, embaixadores, para encontrar-se com o rei Ezequias. E continua fazendo ameaças.
porque o objetivo deles era conquistar Judá. E aí diz que eles foram até Ezequias, e diz assim, ele diz para os seus emissários dizer ao rei Ezequias: não te enganes, o teu Deus é em quem confia. Estão afrontando a Deus. Só que quem está afrontando a Deus aqui, irmãos, não é Ezequias, é o inimigo. O inimigo pode afrontar Deus. O contrário de Israel no tempo de Oséias, é que não era o inimigo que estava afrontando a Deus, era o povo de Deus que estava afrontando a Deus. Por isso, irmãos, o inimigo conquistou tão facilmente o povo de Israel. Aqui o inimigo está afrontando a Deus, não Ezequias. Ezequias não tem força, Ezequias não tem um exército à altura da Síria. Ezequias está amedrontado, ele está inseguro, ele está em pânico, mas ainda há um profeta em Judá que pode elevar o seu coração a Deus e orar. E Deus fala, as palavras que Deus fala a Judá aqui é diferente das palavras que Deus falou através de Oséias. Olhe bem, irmãos, versículo 14 deste capítulo 19: tomou Ezequias cartas nas mãos dos embaixadores, cartas difamatórias, cheias de blasfêmias. Aí agora é o rei, ele tomou aquelas cartas de acusações, amedrontando o povo de Deus, afrontando Deus. Aí Ezequias toma aquelas cartas, e ele entra diante do Senhor, no versículo 14, e no versículo 15 diz que ele orou diante do Senhor, e ele levantou as cartas, e disse: Senhor, está aqui. Que coisa linda, irmãos. E ele ora a Deus, aí Deus responde a ele, aí você vai ver toda a oração dele. Mas no versículo 28, vamos ler a partir do versículo 28 deste capítulo 19 de 2 Reis. Uma vez que tiraste contra mim, tua arrogância subiu aos meus ouvidos, e eu porei meu gancho em teu nariz, e meu freio em teus lábios. Aqui são as palavras de Deus. Aqui agora é o Senhor falando para este povo, que está afrontando o testemunho de Deus, que está blasfemando da autoridade de Deus, está amedrontando o povo de Deus. Agora Deus vai falar. Aí a Bíblia diz que Deus deu um sinal a Ezequias. Aí Deus diz: este ano comereis o que nascerá por si mesmo, e o segundo ano o que nascerá por si mesmo, e no terceiro ano semeareis, e ceifareis, e plantareis vinhas, e comereis o fruto delas. E o que escapou, o que restou da casa de Judá, tornará a lançar raízes para baixo, e levará o fruto por cima, sempre fazendo referência aos remanescentes. Porque sairá de Jerusalém um remanescente, e do monte Sião os que se salvaram. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí, a partir do versículo 35, vai vir o juízo de Deus. Diz assim que aconteceu naquela mesma noite contra os assírios. Saiu o anjo do Senhor e matou no arraial dos assírios 185 mil homens. Todo um exército. Então aqui termina o capítulo 19. Veja isso, irmãos. Escute bem. A nação de Israel caiu porque desobedeceu a Deus, desprezou as palavras proféticas. Mas a nação de Judá não. Havia um rei com o coração rendido. Havia um rei que tinha temor. Em Judá nesse tempo, por mais fraco que fosse o povo de Deus, como Filadélfia, embora tendo pouca força, não negou o nome do Senhor. Havia uma porta celestial aberta entre o trono de Deus e o trono de Judá. E assim aquele grande império não teve nenhum poder contra o povo de Deus, não prevaleceu. O que o Senhor nos ensina aqui, irmãos? Este é o caminho para Deus sarar-nos da apostasia. É se nós mantermos este coração aberto rumo ao trono de Deus. É se nós deixarmos de confiar em nós mesmos e confiar no Senhor. É se nós pegarmos toda a arrogância, toda a soberba espiritual, toda a nossa carnalidade e levar aos pés do Senhor e confessar e deixar que o Senhor quebrante o nosso coração. Porque o que você vê aqui, tantas lições sobre a vida de Ezequias. Olha
lição do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele dizia que tinha um espinho na carne, como mensageiro de Satanás, que os bofeteava, e ali ele aprendeu o poder da graça que opera sobre a fraqueza. O Senhor disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder, o poder de Deus supera toda a fraqueza. É isso que Ezequias experimentou. Irmãos, é isso que nós precisamos experimentar. Não é na nossa arrogância, não é na nossa soberba, não é na nossa religiosidade fria, não é na nossa fé superficial, não é no nosso culto banal, é num coração sincero, quebrantado, uma oração que se eleva diante de Deus. Não importa os obstáculos, as dificuldades, as lutas. O que nós vemos aqui nesse episódio de Ezequias é que haverá um remanescente que será guardado pelo Senhor em tempo de apostasia. E é aqui que deve estar o nosso coração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós meditarmos na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu grande amor que tem nos sustentado. É porque mais uma vez, Senhor, nós podemos ter uma reunião como essa e meditar na tua palavra. É que há uma grande possibilidade de que haja verdadeiro arrependimento. É porque ainda não há somente um livro aberto, mas um céu aberto, onde o Senhor tem falado a tua palavra, é que podemos ser restaurados verdadeiramente. É que podemos, Senhor, reivindicar a tua misericórdia, a tua graça sobre todas as nossas fraquezas. Restaura o teu povo nesses dias, Senhor. Restaura a tua casa nesses dias, Senhor. Senhor, nós não queremos ser consumidos, como foi Oséias e toda a nação de Israel. O rei Oséias, não o profeta Oséias, mas aquele rei que não se voltou totalmente para o Senhor. Oh Deus, dá-nos o coração como o de Ezequias, o coração que se volta rendido para Ti. Apesar de toda a nossa fraqueza, há um remanescente que luta e batalha pelo Teu nome, Senhor. Olha para a Tua casa, olha para esses remanescentes, Senhor. Renova nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança. Enche-nos da Tua palavra, enche-nos da Tua presença. Senhor, nós não queremos perder a Tua face, Senhor, como a nação de Israel perdeu. Faz-nos valorizar, Senhor, esse Peniel. Luta conosco, prevalece, Senhor. Prevalece sobre a nossa incredulidade, sobre as nossas fraquezas. Prevalece, Senhor. Porque se o Senhor prevalecer, o inimigo jamais há de prevalecer. Nós te pedimos em nome do Teu Filho. Nós queremos é que o Senhor nos vença. Nós queremos a Tua vitória sobre nós, Senhor. Peleja contra nós. Que essa noite nós possamos sair daqui vencidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.